Bom, e aí, Pedrão? Bom dia, cara. Tudo bem? Tudo certo, vai. E aí? Suave? Uma Tranquilão? alegria, cara. Vamos falar um pouco desse tal de vestibular aí com a molecada? Vamos. Essa molecada precisa ir do rolê para entender como é que funciona, né, meu? Então, bora lá. É, a primeira coisa, cara, ajuda eu aí. Quais são os diferentes tipos de universidades que existem, cara? Bom, tem os quatro tipos que estão aí, né? As públicas são divididas em três formas, né? Federal, que é o governo federal que cuida, que tem, por exemplo, os institutos federais, né? Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é uma bem famosa, né? São universidades que a autarquia, quem cuida é o MEC, né? E depois as universidades estaduais, que quem cuida é o governo do estado. Por exemplo, aqui a gente tem a UEMP, aqui em Jacarezinho, a Unesp, que é aqui de São Paulo, né? Que é aqui de Ourinhos. Temos aqui também, né? Tem A vários pontos, a USP. Unesp, a USP, né? São todas estaduais. E tem as municipais, que daí quem cuida é o município. É, lá em São Manuel, onde eu trabalhava, tinha uma universidade municipal. Era bem interessante. Tinha Há quem psicologia. assiste também, cara. A FEMA, se eu não me engano. Olha, é legal. Lá, É legalzinho. lá chamava Unimes. Era bem legal. E daí tem as privadas, né? Privadas aqui em Ourinhos tem a Estácio de Sá. Eu me formei lá, minha primeira graduação. Tem a FIU, né? E daí tem outras que tem a AD, tem a Unip, que faz bastante propaganda, né? Tem a Unip Popar. Unopar, tem várias aí que acaba tendo universidades privadas. A privada, as públicas, você não paga nem um centavo. Isso é muito importante isso, porque a galera não sabe, né? Então, assim, entrou na universidade pública, pô, eu tenho que pagar, é mó caro, não é para mim. Não, mano, universidade pública você não paga um centavo. Aliás, os caras pagam para você, mas a gente já chega lá. E a privada, não. A privada você tem que desembolsar uma grana, mas tem modalidades que você não precisa também desembolsar essa grana, né? Sim. E outra, galera, aqui a gente vai falar basicamente do sistema presencial, tá? Né? Não vamos falar de faculdade EAD. Isso aí é outros 500, vale uma discussão um pouco mais aprofundada. Bom? Bom, mas para passar numa universidade, você depende muito daquilo que o Pedrão estava falando agora, né? Se ela é particular, se ela é pública, se ela é federal, se ela é estadual. Como assim? No caso das universidades federais, né, a Federal do Rio de Janeiro, Federal de Minas Gerais, Federal de Uberlândia, enfim, tantas federais no Brasil, a maioria adotou um rolê que é um vestibular unificado. Ou seja, o Enem, que vocês vão se inscrever ou já se inscreveram, a mesma nota dessa prova vale para todas as universidades federais. Por isso que é importante acompanhar depois o tal do SISU, que funciona assim: você tem uma nota, e essa nota, você vê se ela vale para o curso tal, na universidade tal, mas às vezes ela pode valer também para um outro curso numa outra universidade, de acordo com as suas escolhas, tá bom? No caso das universidades estaduais, normalmente o que rola é um vestibular próprio. Para você tentar entrar na USP, você tem que fazer o vestibular da USP, chamado FUVEST. Para você entrar na Unesp, você tem que fazer o vestibular da Unesp, da UEL, da UEL, e assim por diante, por causa da UEMP também. A UEMP, quem não sabe, é aqui do lado, em Jacarezinho, em Bandeirantes ou em Cornélio Procópio. Tá? E algumas universidades recentemente, como por exemplo a FATEC, elas estão adotando um sistema de histórico escolar, na qual a sua nota de matemática e português passa a ter uma pontuação na qual você concorre com outras pessoas. Se você alcançou a nota de português e matemática na escola, você tem uma pontuação que permite que você entre no curso. Bom, por isso que é importante fazer os roteiros, viu, galera? Sim. Um detalhe, algumas estaduais, elas têm uma parte para o Enem também, né? A UEMP, ela tem lá 10% das vagas para o Enem, né? Acho que a UEL também tem alguma coisa A assim, né? USP, a USP decidiu começar a usar o Enem, se eu não me engano, para alguns cursos também. Uhum. Então, assim, o Mas Enem, galera,
é crucial, assim, né? O Enem, ele é a primeira, é o primeiro impacto, porque ele serve para um monte de coisas. E também o Enem, pessoal, além disso, ele serve para notas em outros programas, como o ProUni e o FIES. Tá? Ah, mas qual que é a diferença? No ProUni, o Estado paga a faculdade para você, uma faculdade Estácio, FIO, enfim. E você não precisa devolver para o Estado. No caso do Verdade. FIES, o Estado paga, mas você precisa devolver. Como melhora a sua nota no Enem, por exemplo, você consegue entrar em alguns programas, como o ProUni ou como o FIES. Beleza? Bom, vamos que vamos então. Pedrão, mas e aí? Tá chegando a prova, o que eu preciso estudar, cara? Tem que dar uma olhada no edital, primeiro de tudo, você vai fazer a inscrição, olha no edital o que vai cair, porque lá eles vão falar exatamente, ó, vai cair o que vai cair de filosofia, o que vai cair de história, o que vai cair de matemática. Então pega essas matérias-chave, mas principalmente faz a prova anterior. E a minha ideia, minha sugestão para vocês é fazer a prova anterior como um vestibular mesmo. Põe uma cadeira bem ruim, dura, uma carteirinha de que você tem aí, ruim também, Sexta e série. sexta série, aquela que você fica apertadinho, coloca um timer lá de. Tipo, você olha no edital lá, você tem 4 horas para fazer a prova. Coloca ali um timer de 4 horas, senta a bunda ali, põe uma aguinha e faz a prova no solão do meio-dia, de preferência. Porque provavelmente vai ser essas condições que você vai encontrar no dia da prova. Daí você já vai se habituando como é isso, né? Como é realizar a prova e como é realmente uma prova de vestibular. Então, imprime essa prova, se você pedir lá na escola, galera, a gente dá um jeito de imprimir para vocês, né? Com toda certeza, assim, acho que não vão se, não vão se opor a isso. Mas façam a prova assim como se fosse de vestibular. E daí dá uma olhada, né? Tipo, eu fui bem nisso, fui mal nisso e tal. Dá um filtro ali no que você está precisando melhorar e ver depois se você iria passar, porque nos próprios, nos editais anteriores tem lá. Tem o resultado da seleção. Para você passar em história, você tinha que acertar tantos por cento da prova. Então você vai ter esse feedback. E se você fizer a redação, pode levar também para a escola que a professora corrige para vocês, né? Então assim, senta a bunda lá e faz como se fosse um vestibular. Essa é uma dica crucial, assim. Quem faz isso se dá muito bem. E, galera, não é só saber a resposta certa, é saber por que as outras estão erradas. Então, se você ficou com dúvida em alguma questão de humanas, de exatas, de linguagens, vai conversar com o professor e, destrinche, deschava aquela questão para você saber exatamente o que você acertou, o que você errou. Bom, mas a gente vai falar mais sobre questões em alguns vídeos a seguir. Aguardem aí. Bom, eu não sei que curso escolher. Hoje em dia tem curso pra caramba por aí, né? Qualquer galeria que você vai tem uma faculdade, tem um polo de uma faculdade. Então, fica um pouco de dúvida sobre a nomenclatura que aparece, né? Basicamente, galera, existem 3 tipos de diploma que você pode ter, tá? Licenciatura é um diploma que te permite, uma graduação que te permite lecionar uma determinada disciplina. Então, geografia, filosofia, história, biologia, química. Então, se eu sou licenciado em geografia, eu tenho uma licenciatura em geografia, posso dar aula. Eu não posso dar aula, por exemplo, de matemática. Beleza? O bacharel é o cara que aí ele já vai para atuar especificamente na área daquele curso. Então, o bacharel em engenharia, o bacharel em, por exemplo, advocacia, bacharel em Administração. medicina. Eu Oi? sou bacharel em ADM. Eu sou bacharel em geografia também, né? Então, olha só, você pode fazer o mesmo curso com as duas formações. Então, o Pedrão, ele não pode, por exemplo, com esse diploma de administração dele, ele Não não posso pode dar dar aula. aula de administração. Mas, se ele fizer uma licenciatura, ele pode, tá? E o tecnólogo? Gente, o tecnólogo é o que o próprio nome já diz. Ele é uma área mais técnica. Normalmente, você encontra aí tecnólogo em análise de sistemas, tecnólogos em desenvolvimento de softwares. Então, para a parte bem técnica,
tá? Mais ainda em ensino superior, o diploma de tecnólogo. Então, posso escolher uma licenciatura, posso escolher um bacharel ou posso escolher um tecnólogo. Alguns cursos, principalmente de licenciatura, também fazem o bacharel junto, então você sai com os dois, tá? É bem legal, é uma boa opção para quem quer entrar aí, por exemplo, história, geografia, química, permitem que você Educação tenha duas física, né? opções no Educação mesmo. física é super importante fazer os dois, Sim, porque para você trabalhar em academia, você precisa do bacharel, e para você dar aula, você precisa do licenciatura. tem muito, ó, quem curte a educação física, tem muito cara que se formou bacharel em educação física, mas não consegue trabalho porque ele não tem licenciatura, né? E ou vice-versa. Então, vale a pena ficar esperto nisso na escolha do curso. Tá bom, passei. Legal, tô lá dentro, curti, entrei. E agora? Como que eu me mantenho? Dá para eu ficar lá dentro? Como que rola, Aí, Pedrão? então, olha só, cara, passei, e aí, né? Pô, eu não tenho grana para mim ir para faculdade, eu tenho que morar lá na cidade, eu não tenho grana, se eu não tenho grana para ir, eu não tenho grana para morar numa cidade, né? Então, assim, aqui eu coloquei a ideia da moradia estudantil. Toda universidade pública ela é obrigada a manter vocês, tá? Passou no vestibular, a universidade, olha o que eu falei para vocês, é obrigada por lei a manter o estudante. Então, a universidade ela tem que oferecer moradia estudantil, ela tem que oferecer iniciativas como iniciação científica, projetos de extensão e RU. Quer dizer o quê? Que toda universidade tem? Não. Quer dizer que vocês têm direito, e daí tem que lutar por esse direito, normalmente, porque nem toda universidade vai ter isso, tá? Eu coloquei aqui a ideia do ProUni, porque a universidade. Passei numa particular. O Estado vai lá e paga para você uma parte, né? Então, por exemplo, ele te ajuda, te dá um auxílio ali para você não se preocupar com o valor da mensalidade. Minha primeira faculdade, eu fiz ADM aqui na Estácio, sabe? E eu ganhei meia bolsa. Na época, o primeiro ProUni, ele dava só meia ali, alguns cursos ele dava inteira. Então, eu participei do primeiro ProUni, eu fui contemplado. Eu só consegui fazer minha primeira graduação por causa do ProUni. Depois eu passei aqui na estadual, na UEMP, em filosofia. Daí na filosofia, precisava ter moradia estudantil, não tinha na época, daí a gente lutou, conseguiu aí a galera acampada em frente à universidade para conseguir essa casa de estudante, a gente conseguiu. A iniciação científica, eu fiquei 2 anos, galera, ganhando para estudar. Então, os caras me pagavam na época lá meio salário para mim estudar, entendeu? Era coisa linda. Imagina isso, galera, você receber para estudar. Cara, É maravilhoso, né? eu recebia para viajar, eu recebia para ganhar livro. Tipo, o Estado dava, a gente chegava e falava, ó, tá aqui tanto para você comprar livro para você estudar. Só isso que eu quero de você. Tá bom. É nóis, vamos Ah, embora, né? valeu. Valeu. Então, iniciação científica, o que é iniciação científica? É você fazer um projeto de estudo e se aprofundar nesse projeto, né? Tipo, eu pesquisava lá como que era a situação dos professores do Paraná, professores de filosofia no Paraná. Então, como que eles estavam agindo, o método de avaliação deles e tal, que filosofia estava entrando na época lá. Então, estava tudo meio perdido. Sistematizou um método para todos os professores. Esse meu programa de iniciação científica sistematizou como que seria a avaliação para todos os professores de Jacarezinho, no caso. Foi bem legal. Projeto de extensão, participei de um projeto muito legal, que era a alfabetização de crianças, assim, muito bacana. É um projeto, e daí o extensão é o seguinte, não é pesquisa. O extensão é você ir dar aula, né, no caso de licenciatura, você ir para campo mesmo, né? Então é muito bacana também. E você ganha por isso também durante um bom período. O meu projeto chamava Alfa Letra. Fiquei 1 ano nesse projeto, muito bacana. Quase morri alfabetizando a criançada com a minha letra horrível, mas deu certo. A criançada sabe ler e escrever, né? Então, o É objetivo é esse. importante. Importante. E o RU, né, restaurante universitário, a UEMP, por exemplo, não tem. Né? É uma luta, eu estava pesquisando ontem, é uma luta dos caras até hoje. O que é o RU? O RU, você paga, tipo, centavos no almoço, no café da manhã e na janta. Então, tipo assim, se você tiver baixa renda, a universidade faz você te dar um cartãozinho, na UEL é assim, na UEL
assim também, eles te dão um cartão e você come. Pedrão, você está travando aí, cara. Falando do RU, né? Que você consegue receber do Estado o Estado te dá um cartão e você consegue café da manhã, almoço e janta na conta do Estado, né? Então fica bem interessante aí esse movimento. E se você tiver um pouquinho de dinheiro, com R$ 5 você consegue tomar café da manhã, almoço e jantar. Consegue as 3 refeições. Não é todo campus que tem, tá, galera? Por mais que seja um direito, aqui na Unesp de Ourinhos, quando eu estava, a gente lutou muito para ter um RU, só que o baixo número de alunos não justificava o investimento por parte do Estado, tá? Então, assim, quando você for pesquisar a universidade que você quer fazer, dá uma olhada, vê se ela oferece isso, se ela não oferece, se existe outras oportunidades para garantir a permanência estudantil. Beleza? A experiência, cara, olha, eu estava vendo umas fotos aí dos dias, cara, e, mano, deu uma saudade, cara. Putz, é a melhor experiência da vida de vocês, cara. Sério mesmo. Eu, Para eu mim acho que eu também. errei a ordem aí, cara. Gente, estudos tem que vir primeiro, tá? Apesar de, meu, de ter tudo de bom, tudo do melhor, estudo tem que vir primeiro. Senão dá Senão você ruim. se estrepa, senão, Dá senão ruim. vai dar ruim, vai dar ruim. Mas assim, eu gosto dessa ordem, eu fiz essa ordem. E assim, eu tive que estudar depois, estudo o dobro, viu, galera? Não é legal, não. Se vocês dão um pouquinho em cada ano, aí você fica mais tranquilo. Eu amarrei o burro aí, viu? Eu sofri nos estudos aí, mas foi fantástico, né? É uma experiência incrível e vale, vale muito o tempo nosso, né? Vale. Gente, é aquela coisa assim, a moradia talvez seja um dos aspectos mais difíceis para a gente que está acostumado a morar com os pais e de repente está morando com, sei lá, eu cheguei a morar com 7 outras pessoas completamente estranhas e diferentes de mim, com hábitos diferentes, mas isso enriquece demais, inclusive a sua tolerância e o seu respeito pela diversidade. Isso é muito legal, é uma experiência incrível, cara. É incrível. Eu saí de casa para morar numa kitnet no primeiro momento e eu não sabia fazer um arroz, assim, né? Então a gente morava nessa kitnet, chamava O Cortiço, né? Lá em Jacarezinho, que era do lado da faculdade. E era muito legal, né? Porque um ajudava o outro, mesmo morando em kitnet. Daí depois eu fui expulso dessa kitnet porque eu fazia muita festa. E daí depois eu mudei para uma outra kitnet, que daí era mais tranquilo. Mas depois eu A conto. kitnet era mais tranquilo, né? Era um pouco mais afastado e tal. Cara, Daí, falei. daí depois eu fui morar numa república. Daí era uma república mista, muito legal, né? Morava eu, 2 meninas, daí depois foi mais 2 caras morar lá. Então era muito bacana, uma casinha de madeira e tal. E daí, nesse tempo, a gente conseguiu a casa do estudante que ficava em frente à nossa casa ali, a nossa república. Então era muito bacana, assim, é incrível, assim. E agora eu vou Incrível puxar mesmo. um pouco sardinha, galera. Filosofia, não é por nada, não, mas é um curso que os caras só ficam lendo, tá? O mundo deles é completamente abstrato e tal. O legal da geografia, eu vou até pular o slide rapidinho, é o tanto que a gente viajou, cara. Vocês não têm ideia de, meu, Rio de Janeiro, Curitiba, Ilha do Mel, putz, a gente entrou numa mina de carvão. Essa aqui embaixo, com esse riozinho aí passando, é um laboratório hidroflorestal lá em Cunha, perto de Paraty. Cara, Serra do Mar, lindo. Cara, putz, o tanto que a gente viajou na faculdade de geografia e de graça, cara, na faixa ali, ó. O Estado te dava até grana para você comer durante a viagem algumas vezes. Mas também tinha que estudar, né? Tinha dia que, meu, a gente juntava 4, 5 computadores e, ó, estudando, passando noite na madrugada, estudando porque tinha prova no dia seguinte, mas, cara, valeu muito a pena. Foram, assim,
Tinha coisa boa que você viajava pra caramba, mas também tinha aquela coisa ruim que você não tinha todos os luxos, né? Que você poderia ter. Aqui, essa foto aqui de cima era a nossa sala na época. Não tinha, você pode ver que não tinha TV de 50 polegadas, não tinha sofá, não tinha nada. Um É, colchão maltrapilho lá. cara, eu acho que o colchão éramos nós, era a melhor definição para quem nós éramos, né? Maltrapilhos. Mas, cara, eu tava vendo algumas suas aqui, velho, que. Essas aí, é que assim, filosofia, eu sou da primeira turma de filosofia da UEMP, então assim, a gente chegou lá, faltava muita coisa, não tinha, a UEMP estava começando, era o primeiro ano da UEMP, porque antes ela vinha de uma universidade, era FAFIJA, era Unespar e tal, que era tudo descentralizado. Então, assim, eu entrei ali, faltava professor, os caras tinham feito concurso e não chamavam os professores e tal, e daí a gente fez um enterro simbólico do curso, né, de filosofia. A gente fez muita manifestação, eu era do diretório acadêmico no primeiro ano, assim, eu entrei no diretório acadêmico, então a gente trabalhou bastante essas faixas aí, tudo a gente que fez, né? E parabéns Fafija, 50 anos de nepotismo, porque era sempre a mesma família que estava no poder. O EMP já, queremos eleição para reitor, né? O EMP já, queremos eleição. A gente fechou a universidade, assim, fez uma greve geral, assim, não deixava nenhum estudante entrar, nenhum professor entrar, a gente dominou, invadiu mesmo lá e falou assim, aqui ninguém entra, tá ligado? E assim, foi bem impactante mesmo esse curso, porque a gente encarou, o governador do estado foi para Jacarezinho 3 vezes, a gente dava de dedo na cara dele, a gente chamou ele para conversa mesmo, tinha muitas reuniões e a gente conseguiu. Esse protesto aqui em cima, na nossa primeira foto, a gente invadiu a Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito lá é da UEMP também, é a terceira melhor do país, tá, galera? Quem quiser fazer direito, pensem na UEMP. Ela é incrível, só que, tipo, é uma elite, né? É uma elite dos estudos, assim. E o governador do estado estava lá. E a gente invadiu, cara, atrapalhou a palestra dele, ele recebeu a gente ao vivo, assim, tem tudo filmado. E daí ele, tipo, escutou os estudantes, porque teve que escutar, porque por causa dessa manifestação foi incrível mesmo, né? Aqui embaixo, nessas outras duas fotos, foi um movimento de para casa do estudante, que antes da casa do estudante não tinha, né? Antes desse movimento. O que a galera fez? A galera acampou em frente à Fafija lá, a Fafija é o modo carinhoso que a gente fala, em frente ao EMP, né? E ficou acampado lá 10 dias, entendeu? E daí os caras falaram assim: não, não, a gente vai arrumar uma casa do estudante para vocês, graças à pressão da galera mesmo, acampado e tal, parecia um acampamento sem terra, assim. E daí as aulas eram lá, os professores levavam os alunos para fazer aula lá, era incrível, incrível mesmo, assim. Então, meu, é surreal, assim, é uma vivência, é um aprendizado de cidadania mesmo, de você lutar, de você conseguir as suas... Você vê que você pode tudo, cara, você pode tudo, você consegue tudo, é só saber direcionar mesmo, né? Só ter um objetivo e lutar por isso, não é simples, mas é possível, sabe? Sim. Eu tô vendo aqui também o Luan e o Brunão, cara. O Luan Brunão, Porra, camaradaços, hein? É, os caras, era bicho meu, os dois. nossa senhora. Galera, gente E, boa. gente, as festas são importantes, mas festa é a melhor parte da faculdade. Sim. Não Não, vou, não vou contar os detalhes. Não não, posso. festa é incrível. A gente criou Filosopinga, né? A gente fez umas 10 Filosopinga, né? A primeira Filosopinga era o Brunão tocando e tal, ali, os três tigres tristes. Muito Nossa, legal, né? Nossa, e assim, as festas eram R$ 3 e pinga na faixa. Então, a galera saía muito louca, assim, era muito legal, né? A gente fazia festas, pegava o meu tanquinho de lavar roupa, eu morava atrás desse lugar que fazia festa, daí levava lá para fazer batidinha no tanquinho, assim, né? Caipirinha na faixa e tal. E, tipo, era de graça. Pagava R$ 3 e bebia na faixa, sabe? É uns negócios, assim, surreal, né? Que só na universidade acaba acontecendo, né? E daí fora as festas. Aqui, ó, aqui embaixo a camiseta do Curtiço, né? A galera do Curtiço. Aqui, lá na casa da minha mãe, gente... Minha mãe mora em Jacarezinho, né? Eu saí de casa, mas daí ia lá... Às vezes levava toda a galera para comer lá,
porque a galera não tinha comida, né? Ah, mas faz um rango aí, daí todo mundo ia lá almoçar e tal. E aqui embaixo uma foto dos eventos que a gente fazia, né? A gente fazia o encontro com a filosofia e tal. Daí fazia evento de arte, de, de pintura, fazia, nós fazia muita coisa legal, assim, era muito, valorizava muito a estética, sabe, nesses encontros, e daí depois tinha as palestras, então tinha teatro no meio, a gente fazia um rolê muito louco, assim, muito A bacana mesmo. faculdade, molecada, a gente tem que fechar também, mas a faculdade, ela não é só você se formar no curso que você escolheu, cara. Você vai se formar em muitas outras coisas. Você vai se formar em relações com outras pessoas, você vai se formar em relações com as instituições, cara, é uma experiência sensacional. Então, aproveita, não esquece de fazer a inscrição para o Enem e a gente vai avisando vocês as inscrições para outros vestibulares, tá bom? Isso aí, moçada. Pedrão, Show de bola, fechamos? hein? Fechamos, meu querido. Vamos lá, galera. Faz aí, vamos Obrigadão, mudar a vida de gente. vocês. Tenho certeza. Valeu.